Dizem que o coração humano tem uma capacidade estranha de se fechar completamente, construindo muros tão altos que nem a luz consegue atravessar. E naquela manhã fria de dezembro de 1892, no interior paulista, onde as plantações de cana se estendiam até onde a vista alcançava, existia um homem cuja solidão era tão profunda que até os empregados evitavam olhar diretamente para ele, com medo de ver o vazio que habitava seus olhos. Um homem que, sem saber, estava prestes a ter sua vida transformada pela chegada inesperada de uma mulher desesperada e 3 crianças assustadas. Seja muito bem-vindo ao canal Contos de Época. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Esta história vai tocar cada fibra do seu coração de uma forma que você não espera. Agora acomode-se, porque o que você está prestes a ouvir é uma jornada de dor, esperança e amor improvável. Barão Francisco de Almeida Bragança não tinha título por herança direta do Império, mas sim por serviços prestados à coroa nos tempos em que Dom Pedro II ainda governava. Sua fazenda, a Fazenda Santo Amaro, era conhecida em toda a província de São Paulo pela produção exemplar de cana-de-açúcar e café. As terras se estendiam por léguas, empregando centenas de trabalhadores que viviam nas colônias ao redor da casa principal. Francisco havia construído aquele império com trabalho árduo, inteligência comercial e uma visão progressista para sua época. Mas naquela manhã de 23 de dezembro, enquanto o sol mal começava a dourar os canaviais, Francisco não era mais do que uma sombra elegante sentada sozinha na varanda da casa grande, observando o movimento distante dos trabalhadores sem realmente ver nada. Seus 52 anos pesavam sobre ele como se fossem 80. Os cabelos grisalhos, outrora negros como carvão, estavam despenteados, algo impensável para um homem que sempre prezara pela aparência impecável. A barba de 3 dias denunciava o desleixo recente, e seus olhos castanhos, profundos e inteligentes, pareciam apagados, como velas que haviam consumido toda a cera. A casa grande da Fazenda Santo Amaro era uma construção imponente que refletia a prosperidade de seu dono. Erguida em estilo colonial português, com adaptações que Francisco mesmo havia desenhado após suas viagens pela Europa, a mansão tinha 2 andares completos, varandas amplas sustentadas por colunas de mármore importado de Carrara e um jardim frontal que já fora motivo de inveja entre os fazendeiros vizinhos. As paredes externas, pintadas em um amarelo suave, contrastavam com as janelas e portas de madeira de lei entalhada. Azulejos portugueses decoravam a entrada principal, representando cenas de navegação e descobrimento. Por dentro, a casa revelava o gosto refinado de quem havia vivido anos na Europa. Móveis franceses dividiam espaço com peças brasileiras de jacarandá e imbuía. Lustres de cristal da Boêmia pendiam dos tetos altos, refletindo a luz das velas em milhares de prismas coloridos. Tapetes persas cobriam os pisos de tábuas largas de peroba. Quadros de pintores europeus enfeitavam as paredes, intercalados com retratos de família em molduras douradas. Mas toda aquela opulência parecia vazia, como um palácio abandonado onde apenas fantasmas habitavam. Francisco usava roupas de linho branco, agora amarrotadas, que antes eram sempre impecáveis. O colete de seda verde musgo estava desabotoado, as botas de couro, normalmente polidas até brilhar, estavam empoeiradas. Era a imagem de um homem que havia desistido não apenas da vaidade, mas da própria vida. Ao seu lado, sobre uma mesinha de ferro trabalhado, descansava uma garrafa de vinho do Porto meio vazia e uma única taça de cristal. Não era nem 8 horas da manhã, mas isso não importava mais para ele. Dona Marcelina, a governanta que servia a família Bragança há mais de 30 anos, observava o patrão da janela da cozinha com o coração apertado. Ela era uma senhora robusta de 65 anos, cabelos completamente brancos, presos em um coque apertado, rosto marcado pelo tempo, mas ainda com aqueles olhos negros perspicazes que não perdiam nada. Vestia um vestido cinza escuro de algodão grosso e um avental branco sempre impecável. Tinha sido ela quem ajudara a criar Francisco quando sua mãe morreu no parto do 3º filho. Tinha sido ela quem o consolara quando seu pai faleceu subitamente de problemas no coração. Tinha sido ela quem organizara seu casamento com Beatriz,
Tinha sido ela quem cuidara dos netos que vieram depois, e tinha sido ela quem segurou Francisco quando ele desabou ao receber a notícia que destruíra sua vida 5 anos atrás. Senhor Chico, ela chamava pelo apelido de infância, que apenas ela tinha permissão para usar. O senhor não vai tomar café da manhã? Preparei aqueles pães de queijo que o senhor gosta, com a receita da sua mãe. Francisco nem se virou. Apenas fez um gesto vago com a mão dispensando-a. Não tenho fome, Marcelina. Deixe-me em paz. O senhor precisa comer alguma coisa. Está emagrecendo demais. A senhora Beatriz não ia querer ver o senhor assim. Ao ouvir o nome da esposa, Francisco fechou os olhos com força, como se aquela palavra fosse uma chicotada. Beatriz não está aqui para querer ou deixar de querer nada, ele disse, a voz saindo rouca. E se você me respeita, não vai mencionar esse nome novamente. Marcelina suspirou, mas sabia quando recuar. Ela conhecia aquele homem desde que ele era um bebê chorão nos braços dela. Conhecia cada nuance de seu temperamento, cada faceta de sua personalidade, e sabia que, por baixo daquela casca dura de amargura, ainda havia um homem bom apenas perdido em um oceano de dor. Está bem, senhor, mas vou deixar uma bandeja aqui na varanda. Se mudar de ideia, a comida estará aqui. Francisco não respondeu, e Marcelina voltou para a cozinha, onde seu Benedito, o capataz da fazenda, a esperava com uma expressão preocupada. Benedito era um homem alto e magro de 50 anos, pele escurecida pelo sol, mãos calejadas de décadas de trabalho duro. Usava calças de algodão grosso, camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos e um chapéu de palha que raramente saía de sua cabeça. Como está o patrão hoje? Benedito perguntou, embora pela expressão de Marcelina já soubesse a resposta. Igual, ela respondeu com um suspiro cansado. Pior, talvez. Está bebendo vinho desde cedo e se recusa a comer. Benedito, estou com medo. Nunca vi o senhor Francisco assim por tanto tempo. Já faz 5 anos e ele não melhora, só piora. O capataz balançou a cabeça tristemente. Eu também estou preocupado. Os homens começam a perguntar sobre as decisões da fazenda. Tem decisões que só o patrão pode tomar, mas ele não quer ouvir falar de trabalho. Ontem tentei falar com ele sobre a próxima plantação e ele simplesmente me mandou embora, disse para eu decidir sozinho. E você decidiu? Decidi o que pude, mas Marcelina, eu sou o capataz, não sou o dono. Tem coisas que não posso decidir. Contratos, negociações com os compradores, investimentos. Se o senhor Francisco não voltar a assumir as rédeas logo, a fazenda vai começar a ter problemas sérios. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em suas preocupações. A fazenda Santo Amaro era mais do que apenas um empreendimento comercial. Era o lar de centenas de famílias que dependiam dela para sobreviver. Era uma comunidade inteira que girava ao redor daquele homem que agora parecia ter desistido de tudo. Tem mais uma coisa, Benedito disse, baixando a voz. Chegou uma carta ontem à tarde, do Rio de Janeiro. É de Dona Amélia, a irmã do patrão. O que ela quer? Marcelina perguntou, sua voz revelando pouco entusiasmo. Ela nunca fora muito próxima da cunhada de Francisco. Está planejando vir passar o Natal aqui. Chega amanhã à noite, véspera de Natal. Santo Deus! Marcelina exclamou, levando a mão ao peito. A última coisa que o senhor Francisco precisa agora é de Dona Amélia e suas opiniões sobre como ele deveria viver sua vida. Aquela mulher tem língua afiada e nenhum tato. Pois é, mas vem mesmo assim, e traz o marido e os 3 filhos. Vão passar a semana toda aqui. Marcelina fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça se formando. Dona Amélia era uma mulher difícil, cheia de certezas e pouca empatia. Ela sempre criticara a forma como Francisco administrava a fazenda, sempre tivera opiniões sobre como ele deveria criar seus filhos. Sempre soubera exatamente o que todos deveriam fazer. E depois da tragédia, ela havia sido particularmente insensível, dizendo que Francisco precisava simplesmente superar a perda e seguir em frente, como se fosse algo simples, como trocar de roupa. Vou preparar os quartos de hóspedes, Marcelina disse finalmente, e vou avisar o senhor Francisco, embora eu duvide que ele reaja bem à notícia. Ela estava certa. Quando Marcelina informou Francisco sobre a chegada iminente de sua irmã, ele simplesmente bufou com desdém. Deixe-a vir, ele disse.
Pode instalar ela e a família nos quartos que quiser. Eu não vou participar de nenhuma celebração de Natal. Não vou fingir alegria que não sinto e não vou tolerar sermões sobre como devo viver minha vida. Se Amélia vier aqui para me julgar, pode voltar no mesmo trem que trouxe ela. Sim, senhor, Marcelina respondeu. Mas o senhor sabe como sua irmã é. Ela não vai simplesmente aceitar ser ignorada. Então ela vai ter que aprender, Francisco disse, servindo-se de mais vinho. Porque eu não tenho paciência nem energia para lidar com ela. E assim, a fazenda Santo Amaro se preparava para receber hóspedes indesejados em um Natal que prometia ser tão sombrio quanto os 5 anteriores. Ninguém ali poderia imaginar que, antes que aquele Natal terminasse, a vida de todos seria transformada de formas que ninguém poderia prever. Porque às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados, trazida pelas pessoas mais improváveis. Enquanto Francisco afundava cada vez mais em sua amargura e solidão, em uma pequena vila a 2 horas de viagem dali, uma mulher chamada Teresa enfrentava sua própria crise. Uma crise que a levaria, em desespero absoluto, até os portões da fazenda Santo Amaro. Teresa Cavalcante tinha 34 anos e carregava nos ombros o peso de 3 vidas além da sua própria. Era uma mulher de altura mediana, magra demais pelo trabalho constante e pela comida escassa, mas ainda assim mantinha uma postura digna que falava de orgulho não quebrado pelas dificuldades. Seus cabelos castanhos claros, com alguns fios grisalhos prematuros, eram mantidos sempre presos em um coque simples na nuca. O rosto, que um dia fora bonito, agora mostrava as marcas da preocupação constante, linhas finas ao redor dos olhos castanhos claros e uma tensão permanente na mandíbula. Ela usava um vestido de algodão cinza, já bastante desbotado e remendado em vários lugares, coberto por um avental que já fora branco, mas agora tinha a cor indefinível de tantas lavagens. Seus pés estavam calçados em sapatos gastos que já haviam sido remendados tantas vezes que mal se podia dizer qual era o material original. Mas apesar da aparência de pobreza, Teresa mantinha tudo limpo e arrumado. Era uma questão de dignidade, algo que ninguém poderia tirar dela, não importa quão difícil a vida se tornasse. Naquela manhã de 23 de dezembro, Teresa estava na pequena casa de 3 cômodos que dividia com seus 3 filhos na periferia da vila de Santa Rita do Passa Quatro. A casa era humilde, com paredes de taipa e teto de telhas que deixavam a chuva entrar em alguns pontos. O chão era de terra batida, coberto em alguns lugares com esteiras de palha. A mobília consistia em uma mesa tosca, algumas cadeiras desconjuntadas, 2 colchões de palha em um dos quartos e pouca coisa além disso. Mas Teresa mantinha tudo rigorosamente limpo, varrido, organizado. Seus 3 filhos estavam sentados à mesa, comendo o café da manhã que ela preparara. Mingau ralo de fubá e água, adoçado com um pouco de rapadura. Não havia leite, não havia manteiga, não havia pão. Mas pelo menos era algo quente. E Teresa se certificara de que as crianças comessem primeiro, guardando para si apenas o que sobrava, que normalmente não era muito. Gabriel, o mais velho, tinha 12 anos. Era um menino alto para a idade, já mostrando sinais do homem que seria, com ombros largos e mãos grandes. Seus cabelos castanhos escuros caíam sobre a testa, e seus olhos, do mesmo castanho claro da mãe, tinham uma seriedade que criança nenhuma deveria ter. Ele comia seu mingau em silêncio, observando a mãe com preocupação. Aos 12 anos, Gabriel já era esperto o suficiente para entender que as coisas não estavam bem, que sua mãe estava assustada, embora tentasse esconder. Luísa, de 9 anos, era a imagem de Teresa em miniatura. Tinha os mesmos cabelos castanhos claros, os mesmos olhos, a mesma estrutura óssea delicada. Era uma menina quieta e observadora, que adorava ouvir histórias e sonhava com um futuro melhor. Ela olhava para seu mingau com uma expressão de resignação, sabendo que aquilo era tudo que teriam, mas não reclamando. Luísa nunca reclamava de nada. Era uma criança que aprendera cedo demais a não pedir mais do que a vida podia oferecer. E havia Miguel, o caçula de 6 anos. Ele era pequeno para a idade, franzino com cabelos loiros cacheados, que eram herança de seu falecido pai, e olhos verdes brilhantes que ainda não haviam perdido completamente a luz da infância. Miguel era o único dos 3 que ainda conseguia sorrir com facilidade.
o único que ainda brincava quando tinha oportunidade, o único que ainda acreditava que amanhã seria melhor que hoje. Mamãe, Miguel perguntou com sua voz infantil, amanhã é Natal, né? Vamos ter festa? Teresa sentiu seu coração apertar dolorosamente. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira do filho menor, forçando um sorriso que não sentia. Vamos ter um Natal diferente este ano, meu amor. Mas vamos estar juntos, e isso é o que importa, não é? Mas vai ter comida especial. Miguel insistiu, seus olhos verdes cheios de esperança. A senhora Antônia disse que no Natal tem peru e farofa e doces e... Miguel, Gabriel interrompeu suavemente, mas firmemente, colocando a mão no ombro do irmão mais novo. Não pergunte essas coisas agora, está bem? A mamãe está fazendo o melhor que pode, mas eu só queria saber... E você já sabe, Gabriel disse, sua voz paciente, mas com um tom de adulto, que não deveria estar ali. Agora termine seu mingau e não faça a mamãe ficar triste. Miguel olhou entre o irmão e a mãe, sua expressão mostrando confusão e um pouco de mágoa, mas ele baixou a cabeça e voltou a comer seu mingau em silêncio. Teresa sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas piscou firmemente para afastá-las. Não podia se permitir chorar na frente das crianças. Precisava ser forte, sempre forte. Depois que as crianças terminaram de comer, Teresa as mandou brincar no pequeno quintal enquanto ela lavava as vasilhas. Havia apenas 3 tigelas de barro e 3 colheres de madeira para lavar, mas ela o fez com cuidado, economizando a água que precisava buscar no poço comunitário a 3 quarteirões de distância. Cada gota de água era preciosa, cada movimento precisava ser pensado, cada decisão pesava. Quando terminou, ela se permitiu sentar-se por um momento na única cadeira que não balançava e tirou do bolso do avental um pedaço de papel amarelado e dobrado. Era a carta que havia recebido 3 dias atrás, a carta que mudara tudo. Ela a desdobrou com cuidado, embora já soubesse cada palavra de cor, e releu as linhas escritas em letra caprichada. Senhora Teresa Cavalcante, lamentamos informar que seus serviços como criada na residência da família Monteiro não serão mais necessários após o dia 20 de dezembro. A família estará se mudando para a capital e, infelizmente, não poderá levá-la conosco. Agradecemos pelos 5 anos de serviço dedicado. Anexamos o pagamento referente ao último mês de trabalho. Atenciosamente, Senhora Gabriela Monteiro. Anexado à carta, havia estado um envelope com o salário do último mês. Uma quantia pequena que Teresa havia esticado ao máximo, mas que agora estava praticamente acabando. Ela fizera as contas várias vezes, tentando encontrar uma forma de fazer o dinheiro durar mais, mas a matemática era implacável. Com o que restava, ela poderia comprar comida para talvez mais 3 dias. Depois disso, não sabia o que faria. Teresa tinha tentado encontrar outro emprego nas últimas 3 dias. Batera em todas as portas da vila. Oferecera-se para lavar roupas, cozinhar, limpar, fazer qualquer coisa. Mas dezembro era uma época difícil. As famílias já tinham suas criadas estabelecidas para as festividades de Natal e ninguém estava contratando. Alguns expressaram simpatia. Outros foram indiferentes, mas o resultado era sempre o mesmo. Não havia trabalho disponível. E Teresa tinha 3 filhos para alimentar. 3 bocas que dependiam dela para tudo. Não havia mais ninguém. O marido, João, havia morrido 4 anos atrás em um acidente na serraria onde trabalhava. Uma tora solta o atingira na cabeça, matando-o instantaneamente. Desde então, Teresa lutara sozinha para manter seus filhos vivos, trabalhando de sol a sol na casa dos Monteiro, economizando cada centavo, nunca se permitindo descanso ou luxo. E agora, estava tudo desmoronando. Ela olhou pela janela para seus 3 filhos brincando no quintal. Gabriel havia feito uma bola de trapos e estava jogando com Miguel e Luísa. Eles riam, temporariamente esquecidos das preocupações, apenas sendo crianças. Aquele riso era a coisa mais preciosa do mundo para Teresa, e a ideia de não conseguir protegê-los, de não conseguir alimentá-los, era uma dor física em seu peito. Foi então que ela se lembrou de algo. Uma conversa que tivera há anos com a falecida senhora Beatriz de Almeida Bragança, esposa do barão Francisco. Teresa havia trabalhado brevemente na fazenda Santo Amaro quando era mais jovem antes de se casar. Ficara lá apenas 6 meses, mas havia sido tempo suficiente para conhecer a patroa, uma mulher de bondade extraordinária.
Dona Beatriz costumava dizer que a fazenda Santo Amaro sempre teria portas abertas para quem precisasse, que nenhuma criança deveria passar fome enquanto houvesse comida naquela casa, que era dever dos que tinham mais ajudar os que tinham menos. Teresa se lembrava dessas palavras agora. Lembrava-se da gentileza daquela mulher, de como ela tratava até as criadas mais simples com respeito e dignidade. É claro que Dona Beatriz estava morta há 5 anos. Todo mundo na região sabia da tragédia que abatera a família Bragança. A febre tifoide levara não apenas a baronesa, mas também seus 2 filhos, Rafael e Isabel, em questão de dias. A história era contada em sussurros nas vilas, com aquele misto de horror e fascínio que tragédias alheias costumam provocar. Diziam que o barão Francisco nunca se recuperara, que se tornara um recluso amargo, que a fazenda, embora ainda funcionasse, era agora uma sombra do que fora, mas ainda era uma fazenda grande, próspera, ainda empregava centenas de pessoas. E talvez, apenas talvez, se Teresa apelasse à memória de Dona Beatriz, se explicasse sua situação desesperadora, talvez o barão tivesse compaixão. Talvez ele a empregasse, mesmo que temporariamente. Talvez houvesse uma chance, por menor que fosse. Era uma esperança frágil, Teresa sabia disso, mas era a única esperança que tinha. A alternativa era esperar que o dinheiro acabasse completamente, e então o quê? Mendigar? Deixar seus filhos passarem fome? Essas opções eram impensáveis. Ela precisava tentar. Teresa chamou os filhos para dentro e sentou-se com eles na mesa. "Crianças", ela disse, mantendo a voz calma e firme, "vamos fazer uma viagem hoje. Vamos até a fazenda Santo Amaro." "A fazenda onde a senhora trabalhou antes?" Gabriel perguntou, franzindo o senho. "Por quê? Porque vou pedir trabalho lá. E talvez, se tivermos sorte, possamos ficar por um tempo." "Mas é longe, mamãe", Luísa disse com preocupação. "São horas de caminhada." "Eu sei, minha filha, mas precisamos tentar. Então vamos nos preparar. Vistam as melhores roupas que temos, lavem os rostos e as mãos. Precisamos causar boa impressão." As crianças obedeceram sem questionar, embora Gabriel a observasse com aquela expressão perspicaz que mostrava que ele entendia mais do que ela gostaria. Ele sabia que estavam desesperados, que aquela era uma tentativa de último recurso. Mas, como sempre, ele não disse nada. Apenas ajudou a preparar os irmãos mais novos. 1 hora depois, Teresa e seus 3 filhos deixaram a pequena casa, trancando a porta com a única chave que possuíam. Teresa carregava uma trouxa pequena com as poucas coisas que considerava essenciais. Uma muda de roupa para cada criança, seus documentos, a certidão de casamento, as certidões de nascimento dos filhos. Era tudo que tinham de valor real no mundo. A caminhada até a fazenda Santo Amaro era longa, especialmente para crianças pequenas. Teresa estimava que levariam cerca de 2 horas, talvez um pouco mais com Miguel e suas perninhas curtas. Eles seguiram pela estrada de terra que ligava a vila às fazendas vizinhas, passando por campos de cana que se estendiam até onde a vista alcançava, por pequenos sítios onde famílias trabalhavam a terra. O sol de dezembro estava forte, e logo todos estavam suados e cansados. Miguel começou a reclamar que seus pés doíam. Então Gabriel, sem dizer uma palavra, simplesmente pegou o irmão mais novo e o colocou nas costas, continuando a caminhar como se aquele peso extra não fizesse diferença. Teresa sentiu seu coração apertar de amor e orgulho pelo filho mais velho, por aquele menino que havia se tornado homem rápido demais. Eles pararam apenas uma vez, na beira de um riacho, onde beberam água e descansaram à sombra de uma árvore por alguns minutos. Teresa dividiu entre as crianças o último pedaço de pão que tinha, guardando nada para si mesma, embora sua barriga roncasse de fome. "Mamãe, você não vai comer?" Luísa perguntou, notando que a mãe não pegara nada. "Já comi antes de sairmos." Teresa mentiu suavemente. "Comam vocês, precisam de energia para a caminhada." Finalmente, quando o sol já estava alto no céu, eles avistaram os portões de ferro forjado da fazenda Santo Amaro. O portão era imponente, com os brasões da família Bragança trabalhados no metal, e além dele podia-se ver a longa avenida de palmeiras imperiais que levava até a casa grande. Teresa parou por um momento, reunindo coragem. Esta era a hora. Não havia mais volta. "Venham, crianças", ela disse, endireitando os ombros e levantando o queixo. "Lembrem-se,
Sejam educados, falem apenas quando perguntarem algo e fiquem perto de mim. Eles caminharam até o portão, onde um guarda estava posicionado. Era um homem idoso, de cabelos brancos, que os observou com uma mistura de curiosidade e suspeita. "Posso ajudá-los?" ele perguntou, seu tom não sendo exatamente hostil, mas também não sendo acolhedor. "Bom dia", Teresa disse, mantendo a voz firme. "Meu nome é Teresa Cavalcante. Trabalhei aqui há alguns anos, quando Dona Beatriz ainda era viva. Vim falar com o Barão Francisco sobre uma possível posição de trabalho." O guarda franziu o senho. "O barão não está recebendo visitas, especialmente não de pessoas pedindo emprego. A senhora deveria falar com o capataz, seu Benedito, se está procurando trabalho." "Eu entendo", Teresa disse, não se deixando desencorajar. "Mas, por favor, seria possível entregar uma mensagem ao barão? Ou falar com a Dona Marcelina, a governanta? Ela deve se lembrar de mim." O guarda hesitou, claramente dividido entre seguir ordens e a compaixão que sentia ao ver uma mulher com 3 crianças, obviamente em situação difícil. Finalmente, ele suspirou. "Esperem aqui. Vou ver se consigo alguém para falar com vocês, mas não garanto nada." Ele desapareceu pelo portão, deixando Teresa e as crianças esperando do lado de fora. Os minutos se arrastaram. Miguel começou a ficar inquieto, Luísa se encostou cansada em Teresa. E Gabriel permaneceu vigilante, seus olhos sérios observando tudo ao redor, sempre alerta, sempre protegendo. Finalmente o guarda voltou, e com ele vinha uma mulher idosa, que Teresa reconheceu imediatamente. Dona Marcelina não havia mudado muito nos anos desde que Teresa a vira pela última vez. Talvez alguns cabelos mais brancos, algumas rugas mais profundas, mas os mesmos olhos perspicazes que pareciam ver através das pessoas. "Teresa?" Marcelina disse, parando na frente do portão e estudando a mulher mais jovem. "Teresa Cavalcante, é você mesmo?" "Sim, Dona Marcelina", Teresa respondeu, sentindo um alívio enorme por ser reconhecida. "Sou eu." "Santo Deus, menina", Marcelina disse, e sua voz tinha suavizado. "O que te traz aqui? E estas são suas crianças?" "São, senhor. Este é Gabriel, meu filho mais velho, Luísa, e o pequeno Miguel." Teresa hesitou. Então decidiu ser completamente honesta. "Dona Marcelina, eu perdi meu emprego. Meu marido morreu há 4 anos e eu estava trabalhando para uma família na vila, mas eles se mudaram. Não tenho mais casa, não tenho mais dinheiro e tenho 3 filhos para alimentar." Eu me lembrei da bondade de Dona Beatriz, de como ela sempre dizia que a Fazenda Santo Amaro ajudava quem precisava. Eu sei que é muito pedir, mas vim implorar ao Barão Francisco por uma chance. Qualquer trabalho, qualquer coisa. Só preciso de uma forma de alimentar meus filhos. A expressão de Marcelina mudou, passando de surpresa para compaixão e depois para algo que parecia ser preocupação. Ela olhou para as 3 crianças, viu o cansaço em seus rostos, a magreza em seus corpos, as roupas pobres mas limpas. "Teresa, querida", ela disse gentilmente. "Que situação difícil. Eu não esperava que fosse assim, Dona Marcelina", Teresa disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. "Eu tentei encontrar outro emprego, bati em todas as portas da vila, mas ninguém está contratando agora, e o dinheiro está acabando. Por favor, se puder falar com o barão, se puder pedir apenas uma chance." Marcelina suspirou profundamente. "Entre", ela disse ao guarda. "Abra o portão, Alfredo, deixe-os entrar." "Mas, Dona Marcelina", o guarda protestou. "O barão disse especificamente." "Eu sei o que o barão disse", Marcelina cortou. "Mas não vou deixar uma mulher com 3 crianças do lado de fora deste portão. Não na véspera de Natal. O barão pode brigar comigo depois se quiser. Abra o portão." Alfredo obedeceu, embora relutantemente. Teresa sentiu lágrimas de alívio queimando seus olhos, mas piscou firmemente para contê-las. Não era hora de fraqueza, ainda não. Ela precisava manter a compostura, precisava fazer uma boa impressão. "Venham", Marcelina disse, acenando para que eles a seguissem. "Vou levá-los até a casa, dar-lhes algo para comer e beber. Vocês devem estar exaustos da caminhada. Depois, vou ver o que posso fazer quanto ao barão." Eles seguiram Marcelina pela avenida de Palmeiras Imperiais. Gabriel carregava Miguel nas costas novamente, e Luísa segurava firme na mão de Teresa. A casa grande ficou cada vez maior à medida que se aproximavam, e Teresa sentiu uma mistura de admiração e intimidação. Era ainda mais imponente do que ela se lembrava, uma verdadeira mansão que falava de riqueza e poder.
Marcelina os levou pelos fundos, entrando pela cozinha. A cozinha era enorme, com um fogão a lenha que ocupava uma parede inteira, prateleiras repletas de panelas de cobre, uma mesa grande de madeira maciça no centro. O cheiro que emanava dali era celestial. Pão fresco, carne assando, temperos, coisas que Teresa e seus filhos não cheiravam há muito tempo. Sentem-se, Marcelina ordenou, indicando a mesa. Vou buscar comida e água para vocês. As crianças se sentaram timidamente, claramente intimidadas pelo ambiente grandioso. Teresa permaneceu de pé até Marcelina insistir. Sente-se, mulher. Você está precisando mais do que eles. Marcelina trabalhou rapidamente, trazendo um jarro de água fresca e copos de vidro, depois pratos com pão ainda morno, queijo, fatias de presunto, frutas. Era mais comida do que Teresa, e as crianças haviam visto em uma única refeição em meses. Miguel arregalou os olhos. Luísa olhou para a mãe como se pedindo permissão para acreditar que aquilo era real. E até Gabriel mostrou emoção pela primeira vez. Comam, Marcelina disse gentilmente. Comam à vontade. Há muito mais onde isso veio. As crianças não precisaram de mais incentivo. Elas comeram com o apetite de quem estava verdadeiramente faminto, embora tentassem manter os modos à mesa que Teresa lhes ensinara. Teresa comeu também, mais devagar, saboreando cada mordida, sentindo força retornar ao seu corpo exausto. Enquanto comiam, outras pessoas começaram a aparecer na cozinha. Benedito, o capataz, entrou para buscar água e parou ao ver os visitantes inesperados. Outras criadas passaram, todas lançando olhares curiosos. Marcelina explicou brevemente a situação e Teresa viu compaixão nos rostos daquelas pessoas trabalhadoras que entendiam o que era lutar para sobreviver. Quando finalmente terminaram de comer, Miguel tinha adormecido com a cabeça na mesa, exausto da caminhada e finalmente saciado. Gabriel e Luísa pareciam mais alertas, a comida lhes devolvendo um pouco de energia. Teresa sentiu-se mais forte também, mas a ansiedade sobre o que aconteceria agora apertava seu estômago. Agora Marcelina disse, limpando as mãos no avental. Preciso ser honesta com você, Teresa. O Barão Francisco não é mais o homem que você conheceu. Ele mudou muito depois da morte de Dona Beatriz e das crianças. Ele ficou amargo, fechado. Ele mal fala com alguém, mal sai do seu escritório ou da biblioteca. Tem dias em que não come, não dorme direito. Ele está preso em sua dor há 5 anos e não consegue sair. Teresa ouviu em silêncio, seu coração afundando. Isso não soava promissor. Mas tenho que tentar, ela disse baixinho. Não tenho outra opção. Eu entendo, Marcelina disse. E sua voz era gentil. E vou fazer o que posso. Mas, Teresa, você precisa estar preparada para a possibilidade de que ele recuse. O barão não está em condições de tomar decisões racionais sobre nada ultimamente. Eu entendo, Teresa repetiu, mas pelo menos me deixe tentar. Por favor. Marcelina assentiu. Está bem. Deixe-me ver se ele está em condições de receber você. Enquanto isso, as crianças podem ficar aqui na cozinha. Benedito, você pode ficar de olho neles por um momento? Claro, o capataz respondeu, sentando-se à mesa com um sorriso gentil para as crianças. Posso contar-lhes histórias sobre cavalos se quiserem. Luísa e Gabriel assentiram timidamente, e Miguel continuou dormindo. Teresa seguiu Marcelina para fora da cozinha, através de corredores que ela vagamente se lembrava de anos atrás, até chegarem a uma porta de madeira escura e pesada. A biblioteca. Marcelina bateu suavemente. Senhor Francisco, há alguém aqui que gostaria de falar com o senhor. Não quero falar com ninguém, veio a resposta de dentro, a voz rouca e irritada. Já disse isso 1000 vezes, Marcelina. Senhor, é uma situação especial. É uma mulher que trabalhou aqui há anos, quando Dona Beatriz era viva. Ela está em uma situação difícil e veio pedir ajuda. Então dê-lhe dinheiro do fundo de caridade e mande-a embora. Não me incomode com isso. Marcelina olhou para Teresa com uma expressão que dizia, eu avisei. Mas Teresa não ia desistir, não depois de ter chegado tão longe. Ela deu um passo à frente e falou, sua voz clara e firme, atravessando a porta fechada. Barão Francisco, meu nome é Teresa Cavalcante. Trabalhei aqui há 12 anos, quando conheci sua esposa, Dona Beatriz. Ela foi muito bondosa comigo quando eu era apenas uma moça jovem e assustada. Agora sou viúva com 3 filhos pequenos, acabei de perder meu emprego e não tenho para onde ir.
Vim até aqui porque me lembrei da bondade da sua esposa, das palavras dela sobre como esta casa sempre ajudaria quem precisasse. Não estou pedindo caridade. Estou pedindo uma chance de trabalhar, de ganhar meu sustento honestamente. Por favor, senhor. Não por mim, mas por meus filhos. Houve um longo silêncio. Teresa quase podia sentir a batalha interna acontecendo do outro lado da porta. Finalmente, ouviram passos pesados se aproximando e a porta se abriu. Francisco de Almeida Bragança estava parado ali, e Teresa teve que conter um gesto de surpresa ao vê-lo. Este não era o homem elegante e composto que ela se lembrava. Este homem tinha roupas amarrotadas, barba por fazer, cabelos despenteados. Seus olhos estavam vermelhos. Seja de bebida ou falta de sono, ela não saberia dizer. Mas ainda havia neles aquela inteligência afiada, aquele olhar que parecia avaliar e julgar em segundos. Você conheceu minha esposa? Ele perguntou, sua voz áspera. Sim, senhor. Há 12 anos. Trabalhei aqui por 6 meses antes de me casar. Dona Beatriz me ensinou muito sobre como administrar uma casa, sobre dignidade e bondade. Ela era uma mulher extraordinária. Algo mudou no rosto de Francisco, uma suavização quase imperceptível. Era? Ele repetiu. Sim, ela era. Ele estudou Teresa por um longo momento, seus olhos percorrendo o vestido remendado, o rosto marcado pela preocupação, as mãos calejadas de trabalho duro. Você disse que tem 3 filhos? Sim, senhor. Gabriel tem 12 anos, Luísa tem 9 e Miguel tem 6. Onde está o pai deles? Morto, senhor. Há 4 anos. Um acidente na serraria. Francisco assentiu lentamente, como se processando a informação. E você não tem mais ninguém? Família, parentes? Não, senhor. Meus pais morreram quando eu era jovem, e meu marido era filho único. Somos só nós 4. E o que exatamente você espera de mim? Teresa endireitou os ombros, olhando-o diretamente nos olhos. Trabalho, senhor. Sou boa criada, sei cozinhar, limpar, lavar, passar, costurar. Posso fazer qualquer coisa que precise ser feita. Só preciso de um salário justo e um lugar para meus filhos dormirem. Eles são bons meninos, bem educados, não vão causar problemas. Gabriel é forte e pode ajudar nos estábulos ou nos campos. Luísa é esperta e pode ajudar na casa. Até o pequeno Miguel pode fazer pequenas tarefas. Não estamos pedindo algo de graça, senhor. Estamos dispostos a trabalhar por tudo. Francisco continuou estudando-a, e Teresa sentiu como se ele estivesse olhando dentro de sua alma, pesando não apenas suas palavras, mas suas intenções, seu caráter, sua verdade. Foi um dos momentos mais longos da vida dela, aquele silêncio pesado enquanto seu futuro e o de seus filhos pendia na balança. Finalmente ele se virou para Marcelina. Você se lembra dela? De quando ela trabalhou aqui antes? Lembro-me vagamente, senhor, Marcelina respondeu. Foi há muito tempo, mas sim, lembro que ela era uma boa trabalhadora, e posso ver nos olhos dela que está dizendo a verdade sobre sua situação. Francisco suspirou, passando a mão pelos cabelos despenteados. Contra meu melhor julgamento, e provavelmente contra meu bom senso, ele disse, vou lhe dar uma chance. Temporária, entende? 1 mês de experiência. Se você provar ser uma boa trabalhadora, se seus filhos não causarem problemas, então podemos discutir algo mais permanente. Marcelina, encontre quartos para ela e as crianças. Pode usar os quartos dos empregados na ala leste. Sim, senhor, Marcelina disse, não escondendo o alívio em sua voz. E Teresa, Francisco acrescentou, sua voz ficando mais dura. Não quero ser incomodado com questões domésticas. Você reporta a Marcelina, ela reporta a mim se necessário. Não vou ter conversas diárias sobre como as crianças estão ou o que você precisa. Está claro? Perfeitamente claro, senhor, Teresa respondeu, sua voz trêmula de alívio. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender. Prometo que vamos trabalhar duro e não vamos decepcionar. Francisco acenou com a mão, dispensando-os, e fechou a porta da biblioteca novamente, encerrando a conversa. Teresa ficou parada por um momento, mal conseguindo acreditar que havia conseguido. Marcelina colocou uma mão gentil em seu ombro. Venha, querida. Vamos buscar suas crianças e instalá-los adequadamente. De volta à cozinha, Teresa encontrou seus 3 filhos ainda à mesa. Miguel havia acordado e estava ouvindo com olhos arregalados as histórias de Benedito sobre os cavalos da fazenda. Gabriel estava atento, mas cauteloso, e Luísa sorria timidamente. Quando viram Teresa,
Todos se levantaram imediatamente. Crianças, Teresa disse, e sua voz estava mais leve agora, mais cheia de esperança do que estivera em dias. Vamos ficar aqui. O barão nos deu uma chance. Vamos ter trabalho e um lugar para morar. O alívio nos rostos das crianças era palpável. Gabriel fechou os olhos brevemente, como se agradecendo silenciosamente. Luísa sorriu verdadeiramente pela primeira vez em dias, e Miguel simplesmente pulou da cadeira e correu para abraçar sua mãe. Marcelina os conduziu através da casa grande até a ala leste, onde ficavam os quartos dos empregados. Eram acomodações simples, mas confortáveis, muito melhores do que a casa que haviam deixado na vila. Havia 2 quartos lado a lado, cada um com uma cama de verdade, não apenas colchões de palha no chão, com lençóis limpos, um armário pequeno, uma cadeira. Uma janela dava para os jardins dos fundos. As crianças podem ficar neste quarto, Marcelina explicou, e você no próximo. Há um banheiro compartilhado no final do corredor. As refeições são servidas na cozinha para os empregados 3 vezes ao dia. O café da manhã é às 6, o almoço ao meio-dia, o jantar às 6 da tarde. Teresa ouvia tudo, absorvendo cada detalhe, mal conseguindo acreditar em sua sorte. 3 refeições por dia, camas de verdade, um teto sólido sobre suas cabeças. Era mais do que ela ousara esperar. Vou buscar roupas limpas para todos vocês, Marcelina continuou. Devem ter algo nos estoques que sirva razoavelmente bem. Vocês podem tomar banho e descansar esta tarde. Amanhã é véspera de Natal, então será um dia agitado com os preparativos. Teresa, você pode começar a trabalhar depois de amanhã, no dia de Natal. Por agora, apenas instalem-se e recuperem as forças. Obrigada, dona Marcelina, Teresa disse, sua voz embargada de emoção. Não sei como agradecer. A senhora e o barão salvaram nossas vidas. Apenas seja uma boa trabalhadora, Marcelina respondeu com um sorriso gentil. É tudo o que pedimos. Agora vou deixá-los se acomodarem. Se precisarem de algo, a cozinha fica no final daquele corredor. Sempre tem alguém lá. Quando Marcelina saiu, Teresa finalmente permitiu que suas defesas caíssem. Ela sentou-se na cama do quarto que seria seu, e as lágrimas que vinha segurando há dias finalmente caíram. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de exaustão finalmente reconhecida. As crianças se reuniram ao redor dela, abraçando-a. Mamãe, está tudo bem? Gabriel perguntou preocupado. Sim, meu filho, Teresa disse, sorrindo através das lágrimas. Está tudo bem, estamos a salvo, estamos bem. Lágrimas felizes, apenas lágrimas felizes. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas abraçados, uma família de 4 que havia enfrentado o abismo e, por pura sorte e bondade de estranhos, havia encontrado salvação no último momento possível. Naquela noite, as crianças dormiram em camas de verdade pela primeira vez em suas vidas. Teresa verificou cada uma delas, tucou os cobertores ao redor de seus corpos pequenos, beijou suas testas. Eles dormiam profundamente, finalmente seguros, finalmente sem fome, finalmente em paz. E Teresa, deitada em sua própria cama, olhando para o teto escuro, fez uma promessa silenciosa. Ela trabalharia mais duro do que jamais trabalhara. Provaria ao barão Francisco que sua confiança não fora mal colocada. Faria Dona Beatriz, onde quer que ela estivesse, orgulhosa por ter deixado um legado de bondade que ainda ressoava anos após sua morte. Mas o que Teresa não sabia, o que ninguém naquela casa poderia prever, era que sua chegada mudaria não apenas seu próprio destino, mas também o de todos que viviam ali, especialmente o do homem solitário trancado em sua biblioteca, afogando mágoas em vinho e amargura. Porque às vezes, a salvação vem quando menos esperamos, trazida pelas pessoas que mais precisam dela. A manhã de véspera de Natal amanheceu clara e quente na fazenda Santo Amaro. Teresa acordou ao som de movimentação vinda de outras partes da casa, empregados já começando suas tarefas diárias. Ela se levantou rapidamente, acostumada há anos de acordar antes do sol, e foi verificar as crianças. Eles ainda dormiam profundamente, exaustos da jornada do dia anterior. Ela decidiu deixá-los descansar mais um pouco. Eles precisavam. Na cozinha, Teresa encontrou um burburinho de atividade. Várias mulheres estavam trabalhando, preparando o café da manhã e já começando os preparativos para a ceia de Natal do dia seguinte. Marcelina estava no centro de tudo, coordenando com a eficiência de décadas de experiência.
Bom dia, Teresa. Marcelina cumprimentou ao vê-la. Dormiu bem? Como não dormia há anos, dona Marcelina. Teresa respondeu honestamente. Aquela cama era mais confortável do que qualquer coisa que já tive. Que bom. Venha, sente-se e tome café. Depois vou apresentá-la às outras empregadas e mostrar como as coisas funcionam aqui. Teresa tomou café com pão fresco, manteiga, geleia, café com leite. Era um luxo que ela sabia que não deveria tomar como garantido. Enquanto comia, Marcelina foi apresentando as outras mulheres que trabalhavam na casa. Esta é Josefa, nossa cozinheira principal, Marcelina disse, indicando uma mulher robusta de 50 e poucos anos com um sorriso caloroso. Ela é a responsável por todas as refeições da casa. E estas são Conceição e Rosa, que ajudam com a limpeza e lavanderia. As mulheres cumprimentaram Teresa com gentileza, curiosas sobre a recém-chegada, mas não hostis. Era evidente que Marcelina comandava respeito ali, e se ela aprovava Teresa, as outras também aceitariam. Teresa, Marcelina continuou, sua função principal será ajudar com a limpeza geral da casa, especialmente na biblioteca e escritório do barão. Ele não deixa ninguém entrar lá há meses, então está em estado lastimável. Também vai ajudar Josefa na cozinha quando necessário, e com a lavanderia. Além disso, ela hesitou, tem uma situação delicada. A irmã do barão, Dona Amélia, está chegando hoje à tarde com a família. Ela é uma mulher difícil, muito exigente. Vai precisar de alguém dedicado a atendê-la durante a estadia deles. Pensei que você poderia assumir essa tarefa. Teresa sentiu um aperto no estômago. Lidar com patroas difíceis nunca era fácil, mas ela acenou com a cabeça. Farei o meu melhor, Dona Marcelina. Sei que vai. Agora sobre suas crianças. Gabriel é grande o suficiente para começar a ajudar nos estábulos se ele quiser. Benedito sempre precisa de mãos extras. Luísa pode ajudar aqui na casa com tarefas leves, dobrar roupas, organizar coisas, nada muito pesado. E o pequeno Miguel pode simplesmente ser criança por enquanto. Ele é muito novo para trabalho real. O senhor, Teresa começou hesitante. O barão está bem com as crianças andando pela casa. O barão mal sai de seu esconderijo para notar quem anda pela casa, Marcelina disse, sua voz carregando tristeza. Mas sim, ele autorizou que ficassem aqui. Então, tecnicamente, está bem com isso. Apenas ensine-os a serem discretos e respeitosos, especialmente perto dos quartos do barão. Sim, senhor, Teresa respondeu. O dia passou em um turbilhão de atividade. Teresa foi mostrada como a casa funcionava, onde ficava cada coisa, quais eram as rotinas estabelecidas. Ela começou a ajudar imediatamente, incapaz de ficar parada enquanto outros trabalhavam. Suas mãos logo encontraram ritmo familiar. Dobrar roupas, polir pratas, varrer chão. Gabriel, após acordar e comer, foi levado por Benedito aos estábulos. O menino ficou maravilhado com os cavalos magníficos que ali viviam. Havia mais de 20 animais, desde cavalos de trabalho robustos até montarias nobres de raça pura. Benedito, percebendo o interesse genuíno do menino, começou a ensiná-lo pacientemente sobre como cuidar dos animais. Luísa ficou na casa, ajudando timidamente onde podia, sempre educada, sempre cuidadosa para não incomodar. Ela era uma criança naturalmente quieta e observadora, e isso servia bem naquele ambiente. Miguel, o mais novo, ficou inicialmente perto de Teresa, mas logo foi adotado por Josefa na cozinha, que tinha um fraco por crianças pequenas e não teve filhos próprios. Por volta das 3 da tarde, um alvoroço anunciou a chegada dos hóspedes. Teresa estava no segundo andar, ajudando a preparar os quartos, quando ouviu o barulho de carruagens chegando. Ela foi até a janela e viu uma carruagem elegante parando em frente à casa, seguida por outra menor carregando bagagens. Da primeira carruagem desceu uma mulher alta e imperiosa de 40 e poucos anos. Dona Amélia de Almeida Bragança Ferreira era visivelmente irmã de Francisco, com os mesmos traços aristocráticos e olhos castanhos. Mas onde Francisco mostrava desalinho e tristeza, Amélia emanava uma rigidez austera. Ela usava um vestido de viagem elaborado em tons de verde escuro, com um chapéu ornamentado, e carregava uma sombrinha como se fosse um cetro. Atrás dela veio um homem de estatura média, ligeiramente barrigudo, que devia ser seu marido, Dr. Alberto Ferreira.
E então 3 crianças adolescentes, 2 meninas e um menino, todos vestidos como pequenos adultos, com expressões entediadas típicas de jovens ricos. Do térreo, Teresa ouviu a voz de Marcelina cumprimentando os recém-chegados. Dona Amélia, seja bem-vinda. Espero que a viagem tenha sido confortável. Foi longa e cansativa. A voz de Amélia subiu até onde Teresa estava, aguda e autoritária. Onde está meu irmão? Ele não veio nos receber? O barão está na biblioteca, Dona Amélia. Ele não está se sentindo muito bem. Não está se sentindo bem, Amélia repetiu e havia desdém em sua voz. Ele nunca está se sentindo bem ultimamente, não é? 5 anos, Marcelina. 5 anos dessa autoindulgência. É ridículo. Onde estão nossos quartos? E quero que nossos baús sejam levados imediatamente. Tenho vestidos que não podem ficar amassados. Sim, senhora. Já preparamos os melhores quartos de hóspedes para vocês. Teresa observou enquanto toda a comitiva entrava na casa. Ela reconheceu os sinais imediatamente. Dona Amélia seria uma patroa difícil. Havia na forma como ela falava, como se movia, como tratava as pessoas ao seu redor, uma arrogância que vinha de nunca ter sido desafiada, nunca ter conhecido dificuldade real. Minutos depois, Marcelina subiu as escadas apressadamente e encontrou Teresa. Aquela é Dona Amélia, ela disse desnecessariamente. Você vai ser responsável por atendê-la durante a estadia. Seja paciente, seja educada e não leve para o pessoal se ela for rude. É apenas o jeito dela. Entendo, Teresa disse, endireitando os ombros. Estou pronta. As primeiras horas foram um teste de paciência. Dona Amélia tinha objeções a praticamente tudo. Os quartos estavam muito quentes, depois muito frios. A água para o banho não estava na temperatura exata. As toalhas não eram macias o suficiente. Teresa atendia a cada demanda com paciência silenciosa, refazendo tudo quantas vezes necessário. Foi durante uma dessas idas e vindas que Teresa encontrou Francisco pela primeira vez desde sua chegada. Ela estava carregando uma pilha de toalhas pelo corredor quando uma porta se abriu abruptamente e ele saiu, quase colidindo com ela. Desculpe, senhor, Teresa disse rapidamente, dando um passo atrás. Francisco olhou para ela como se levasse um momento para registrar quem ela era. Então assentiu brevemente. Você é a mulher que chegou ontem. Teresa. Sim, senhor. Como estão se ajustando você e seus filhos? Muito bem, senhor. Todos são muito gentis aqui. Somos gratos pela oportunidade. Ele acenou com a cabeça novamente e Teresa notou que ele parecia um pouco melhor que no dia anterior. Pelo menos a roupa estava limpa e a barba havia sido feita. Ouvi minha irmã chegando, ele disse com um suspiro. Suponho que não terei paz pelos próximos dias. Dona Amélia parece ser uma mulher muito decidida, Teresa ofereceu diplomaticamente. Isso é uma forma gentil de descrever ela, Francisco disse, e por um breve momento, algo que quase se parecia com humor tocou seus olhos. Ela é uma tirana, mas é minha irmã. Tolero sua presença porque família é família, mesmo quando são insuportáveis. Teresa não sabia como responder a isso, então simplesmente ficou em silêncio. Francisco a estudou por um momento. Suas crianças, ele disse. Elas estão comportadas? Muito, senhor. Gabriel está ajudando nos estábulos, Luísa está ajudando na casa e Miguel está na cozinha com Josefa. Eles sabem que devem ser discretos e respeitosos. Bom, e a outra coisa? Ele hesitou, parecendo desconfortável. Marcelina me disse que você conheceu minha esposa, que ela foi bondosa com você. Foi, senhor. Dona Beatriz era uma mulher extraordinária. Ela me ensinou muito sobre dignidade e bondade nos poucos meses que trabalhei aqui. Lamento muito por sua perda. Francisco fechou os olhos brevemente, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Obrigado, ele disse finalmente, sua voz rouca. É algo que nunca fica mais fácil de ouvir. Mas obrigado. Ele se virou para ir embora, mas então parou e olhou para trás. Teresa, ele disse, seja qual for sua opinião sobre minha irmã e suas críticas sobre como vivo minha vida, mantenha para si mesma. Não tolerarei fofoca entre empregados. Não é meu lugar julgar, senhor, Teresa respondeu firmemente. Estou aqui para trabalhar, não para opinar sobre assuntos que não me dizem respeito. Algo mudou na expressão dele, uma leve suavização. Bendito, ele murmurou, e então seguiu pelo corredor, deixando Teresa sozinha com suas toalhas e seus pensamentos. A noite de véspera de Natal trouxe uma ceia que foi ao mesmo tempo grandiosa e estranha.
A mesa da sala de jantar estava posta com a melhor porcelana, cristais e pratas da família. A comida era abundante e requintada. Mas a atmosfera estava longe de festiva. Francisco sentava-se na cabeceira, praticamente em silêncio, respondendo às tentativas de conversa de Amélia com monossílabos. Amélia, por sua vez, falava incessantemente, criticando sutilmente tudo, desde a forma como a casa estava sendo administrada, até as escolhas de vida de seu irmão. Francisco, ela disse enquanto cortava delicadamente seu peru, você não pode continuar assim indefinidamente. 5 anos é tempo mais que suficiente de luto. Beatriz não ia querer ver você definhar desta forma. Teresa, que estava servindo vinho, viu os dedos de Francisco se apertarem ao redor do garfo até os nós dos dedos ficarem brancos. Amélia, ele disse, sua voz perigosamente baixa, não fale sobre minha esposa. Você não sabe o que ela ia querer. Sei o que qualquer pessoa racional ia querer. Amélia continuou, aparentemente não percebendo ou não se importando com a raiva crescente do irmão. Ia querer que você seguisse em frente, que encontrasse outra esposa, que tivesse mais filhos. Você ainda é jovem, Francisco. Ainda pode ter uma família novamente. Eu tinha uma família, Francisco disse, sua voz agora elevada. E ela me foi arrancada. Não vou substituí-los como se fossem móveis que podem ser trocados quando quebram. Ninguém está falando em substituir, Amélia disse com exasperação. Estou falando em viver novamente. Olhe para você, bebendo desleixado escondido nesta fazenda como um eremita. É patético. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Até os filhos de Amélia, que haviam estado conversando entre si, pararam para olhar. Teresa sentiu que deveria sair da sala, que estava testemunhando algo privado demais, mas seus pés pareciam pregados no chão. Francisco se levantou lentamente, jogando o guardanapo na mesa. Patético, ele repetiu, sua voz gelada. Você acha que perder sua esposa e 2 filhos em questão de dias é algo que se supera simplesmente porque 5 anos passaram? Você acha que eu escolho sentir assim? Você não tem ideia, Amélia. Nenhuma ideia do que é acordar todos os dias, sabendo que as pessoas que você mais amava no mundo estão mortas, que você não estava aqui quando eles precisaram de você, que você falhou na única coisa que realmente importava. Francisco, Amélia começou, sua voz suavizando um pouco. Você não falhou? Falhei! Ele gritou e Teresa viu lágrimas em seus olhos. Eu estava no Rio de Janeiro fechando negócios estúpidos enquanto minha família morria. Cheguei em casa e eles já estavam enterrados. Enterrados, Amélia. Não pude me despedir. Não pude segurá-los uma última vez. Não pude dizer que os amava. Então não me diga quanto tempo é suficiente para luto. Não me diga que sou patético. Você não tem esse direito. Ele saiu da sala de jantar, suas passadas pesadas ecoando pelo corredor. Um momento depois ouviram uma porta bater. Amélia ficou sentada, suas bochechas coradas, claramente constrangida pela cena pública. Seu marido, o Dr. Alberto, tocou seu braço gentilmente. Talvez devesse ter sido mais gentil, minha querida, ele murmurou. Eu estava apenas tentando ajudar, Amélia disse, mas sua voz não soava tão certa quanto antes. Teresa discretamente começou a retirar os pratos, seus movimentos silenciosos e eficientes, mas seu coração estava pesado. Ela entendia a dor de Francisco de uma forma que talvez Amélia nunca pudesse. Teresa também havia perdido seu marido, também conhecia aquela sensação de que o mundo continuava girando quando você achava que deveria parar. A diferença era que Teresa tinha 3 crianças que dependiam dela para continuar. Francisco não tinha isso. Ele tinha apenas sua dor e sua culpa. Mais tarde naquela noite, depois que todos os hóspedes haviam se retirado para seus quartos, Teresa estava terminando de limpar a cozinha quando Marcelina entrou. Você testemunhou a cena no jantar, ela disse. Não era uma pergunta. Sim, senhor, Teresa admitiu. Foi difícil de presenciar. A dona Amélia acha que está ajudando, Marcelina disse com um suspiro. Mas ela não entende. O luto do barão é complicado pela culpa. Ele se culpa por não estar aqui, por não ter salvado eles. É uma ferida que não sara porque ele continua cutucando ela. Ele disse que chegou depois que eles já estavam enterrados, Teresa disse suavemente. Isso deve ter sido insuportavelmente doloroso. Foi. Eu estava aqui. Vi tudo. Marcelina sentou-se pesadamente em uma cadeira, de repente parecendo todos os seus 65 anos.
A febre veio rápido. Dona Beatriz adoeceu primeiro, depois os 2 filhos em questão de horas. Chamamos os melhores médicos, fizemos tudo o que podíamos. Mas naquela época, contra a febre tifoide não havia muito que pudéssemos fazer. Eles morreram em 3 dias, todos os 3. Dona Beatriz primeiro, depois a pequena Isabel, depois Rafael. E o barão estava viajando? Estava no Rio de Janeiro. Negócios com exportadores ingleses. Mandamos cartas urgentes, um mensageiro a cavalo, mas levou tempo para chegar. E quando o barão recebeu a notícia, ele cavalgou sem parar por 2 dias para chegar aqui. Mas era tarde demais. Nós já tínhamos enterrado eles, porque com febre não se pode esperar, o corpo precisa ser enterrado rapidamente. Quando o barão chegou, Marcelina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Ele caiu de joelhos no cemitério da família e soluçou como uma criança. Nunca vou esquecer aquele som. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada. Teresa sentiu suas próprias lágrimas caindo. Pobre homem. Ele nunca se perdoou. E talvez nunca perdoe. É por isso que Dona Amélia, com todas as boas intenções dela, apenas piora as coisas. Ele não pode simplesmente seguir em frente como ela sugere. A dor dele está entrelaçada com culpa. E culpa é uma prisão difícil de escapar. Elas ficaram em silêncio por um momento, cada uma perdida em pensamentos sombrios. Então Marcelina se levantou. Vá descansar, Teresa. Amanhã é Natal e vai ser um dia longo. Os hóspedes vão exigir muito e o barão provavelmente vai ficar trancado em seu refúgio o dia todo. Sim, senhor. Boa noite, dona Marcelina. Teresa subiu para seus quartos e encontrou seus 3 filhos já dormindo. Ela verificou cada um, ajeitou os cobertores, beijou suas testas suavemente. Gabriel murmurou algo em seu sono sobre cavalos. Luísa sorria, perdida em algum sonho feliz. Miguel dormia com o polegar perto da boca, uma posição de bebê que ele ainda não havia superado completamente. Olhando para eles, Teresa sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. Eles estavam seguros, estavam alimentados, estavam em um lugar onde podiam começar de novo, e ela ia fazer tudo em seu poder para garantir que nunca mais voltassem àquela situação desesperadora. Mas pensou também em Francisco, sozinho em algum lugar desta enorme casa, carregando uma dor que parecia não ter fim, e sentiu compaixão por ele, esse homem rico que tinha tudo exceto a única coisa que realmente queria, sua família de volta. A manhã de Natal amanheceu com céu limpo e sol brilhante. Teresa acordou cedo, como sempre, e depois de verificar que as crianças ainda dormiam, desceu para a cozinha. Encontrou Josefa já trabalhando, preparando o banquete elaborado que seria servido mais tarde. Bom dia, Josefa cumprimentou. Feliz Natal. Feliz Natal, Teresa respondeu. Posso ajudar? Pode começar descascando essas batatas. Vamos fazer uma quantidade enorme de purê. Elas trabalharam lado a lado em silêncio confortável por algum tempo. Então Josefa disse: ouvi que houve uma cena no jantar ontem à noite. Houve, Teresa confirmou, sem entrar em detalhes. Dona Amélia e o barão tiveram palavras. Dona Amélia sempre teve língua afiada, Josefa comentou. Ela ama o irmão, isso é claro, mas não entende que amor às vezes significa deixar a pessoa sofrer em paz até estar pronta para curar. Você acha que ele vai curar algum dia? Teresa perguntou. Josefa ficou em silêncio por um momento, pensando. Espero que sim. Mas ele precisa de algo, ou alguém, que o faça querer curar. Precisa de uma razão para olhar para o futuro em vez de ficar preso no passado. O dia passou em uma sucessão de tarefas. Teresa atendia Dona Amélia e sua família, servindo refeições, arrumando quartos, atendendo a cada capricho. As filhas de Amélia, Júlia e Beatriz, eram meninas mimadas de 15 e 17 anos, que tratavam Teresa com o desdém casual de quem nunca questionou seu lugar no mundo. O filho Carlos, de 19 anos, era ligeiramente melhor, pelo menos educado em seus pedidos. Gabriel passou o dia nos estábulos com Benedito, completamente encantado com os cavalos. Benedito, reconhecendo o talento natural quando via, começou a ensiná-lo não apenas sobre cuidados básicos, mas sobre montaria. No final da tarde, Gabriel estava sentado em um cavalo gentil pela primeira vez na vida, seu rosto radiante de alegria. Luísa ajudou onde podia, silenciosa e eficiente, sempre observando tudo com aqueles olhos inteligentes.
Ela ficou particularmente fascinada pela biblioteca que entrevia por portas meio abertas, repleta de livros do chão ao teto. Teresa notou o interesse e mentalmente anotou para perguntar a Marcelina se Luísa poderia ter acesso aos livros em algum momento. Miguel, o pequeno Miguel, trouxe luz para onde quer que fosse. Ele tagarelava com Josefa na cozinha, ria com os outros empregados e tinha uma forma de fazer até as pessoas mais sérias sorrirem. Era impossível ficar carrancudo perto daquela criança radiante. A ceia de Natal foi ainda mais elaborada que a do dia anterior. Peru assado, leitão, arroz, farofa, saladas, legumes, doces, frutas, vinhos finos. A mesa estava posta com toda a opulência que a fazenda Santo Amaro podia oferecer. Mas Francisco não apareceu. Amélia ficou cada vez mais irritada à medida que os minutos passavam. Ele não vai nem mesmo sair para a ceia de Natal? Ela reclamou. Isso é ridículo. Marcelina, vá buscá-lo. Diga-lhe que é uma falta de respeito com seus convidados. Marcelina, relutante, foi até a biblioteca e bateu na porta. Senhor Francisco, Dona Amélia pede que se junte à família para a ceia. Diga à minha irmã que não tenho apetite. Veio a resposta rouca de dentro. Senhor, é Natal? Exatamente, Francisco cortou. É Natal. Um dia que costumava ser cheio de alegria e amor nesta casa. Agora é apenas um lembrete doloroso de tudo que perdi. Prefiro passá-lo sozinho, obrigado. Marcelina voltou e relatou a resposta a Amélia, que ficou visivelmente irritada, mas não insistiu mais. A ceia prosseguiu sem o anfitrião, uma celebração estranha e sem alma, apesar da abundância de comida e vinho. Foi durante a sobremesa que algo aconteceu que mudaria tudo. Miguel, o pequeno Miguel, havia escapado da cozinha onde deveria estar. Ele era uma criança curiosa, e a grande casa era uma aventura esperando para ser explorada. Ele vagou pelos corredores, admirando os quadros nas paredes, os móveis bonitos, até que ouviu um som vindo de trás de uma porta entreaberta. Era um som de choro abafado, de alguém tentando não fazer barulho, mas não conseguindo conter completamente a dor. Miguel, sem entender completamente o que era, mas reconhecendo tristeza quando ouvia, empurrou a porta gentilmente e entrou. Francisco estava sentado em uma poltrona na biblioteca, a cabeça entre as mãos, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Em seu colo havia um pequeno vestido de criança, amarelo com flores bordadas, algo que claramente havia pertencido à sua filha Isabel. O som da porta fez Francisco levantar a cabeça abruptamente. Ele viu o menino pequeno parado ali, cabelos loiros cacheados brilhando à luz das velas, olhos verdes enormes, cheios de preocupação. Por um momento, Francisco pensou que estava vendo um fantasma, porque Miguel tinha quase a mesma idade que Rafael tinha quando morreu, e havia algo na inocência daqueles olhos que o transportou no tempo. "O senhor está triste?" Miguel perguntou com a franqueza absoluta das crianças pequenas. Francisco limpou rapidamente as lágrimas, tentando recuperar a compostura. "Estou. E você não deveria estar aqui. Este quarto é privado." "Mas eu ouvi o senhor chorando," Miguel disse, entrando mais na sala sem medo. "Minha mamãe diz que quando alguém está triste, a gente deve tentar fazer eles se sentirem melhor." "E como você faria isso?" Francisco perguntou, metade curioso, metade irritado pela intrusão. Miguel pensou por um momento, então caminhou até Francisco e gentilmente colocou sua mãozinha pequena sobre a mão grande do barão. Assim, ele disse simplesmente: "Quando estou triste, alguém segura minha mão e me diz que vai ficar tudo bem. Então estou segurando sua mão e dizendo, vai ficar tudo bem." Francisco olhou para aquela mãozinha sobre a sua, tão pequena, tão quente, tão cheia de vida. E algo dentro dele, algo que estava congelado há 5 anos, começou a derreter. Lágrimas novas vieram, mas essas eram diferentes. Não eram apenas de dor, mas também de algo mais. Algo que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Ternura. "Como você se chama?" ele perguntou, sua voz rouca. "Miguel." "E o senhor?" "Meu nome é Francisco, mas as pessoas me chamam de Barão." "É um nome engraçado," Miguel disse com a honestidade brutal das crianças. "Eu gosto mais de Francisco." E Francisco, surpreendentemente, descobriu-se sorrindo. Foi um sorriso pequeno, fraco, mas era real. O primeiro sorriso genuíno em 5 anos. "Eu também," ele admitiu. "Diga-me, Miguel, por que você não está na ceia com todos os outros?" "Não sou convidado. Sou só filho de criada."
Mas está tudo bem, Josefa me deu um prato grande de comida na cozinha. Teve até doce, filho de criada. Francisco repetiu, e então se lembrou. Teresa, este era um dos filhos dela, o mais novo, e de repente ele viu não apenas Miguel, mas também viu 3 crianças que tinham perdido o pai, que tinham enfrentado fome e desabrigo, que estavam aqui apenas pela bondade de estranhos. Viu uma mãe lutando sozinha para proteger seus filhos. E algo naquela percepção tocou algo dentro dele. Você gosta de histórias, Miguel? Francisco perguntou de repente. Os olhos de Miguel se iluminaram. Amo histórias. Mamãe conta às vezes, mas ela só sabe algumas. Francisco se levantou, ainda segurando a mãozinha de Miguel, e caminhou até uma das estantes. Ele puxou um livro grande com ilustrações coloridas. Então vou lhe contar uma. Sente-se aqui. Miguel se sentou no chão aos pés da poltrona de Francisco, olhando para cima com adoração total. E Francisco, pela primeira vez em 5 anos, abriu um livro e começou a ler em voz alta. Era uma história sobre um príncipe valente e um dragão, nada profundo, apenas uma história simples para crianças. Mas enquanto lia, Francisco sentiu algo mudando dentro dele. Foi assim que Teresa os encontrou 20 minutos depois. Ela havia percebido que Miguel estava faltando e entrara em pânico, procurando por toda a casa. Quando finalmente olhou na biblioteca, meio esperando ser repreendida por ter deixado seu filho perturbar o barão, ela parou na porta, sem palavras. Francisco estava lendo, sua voz suave e envolvente, e Miguel estava completamente hipnotizado, seus olhos não deixando o rosto do homem mais velho. Era uma cena tão inesperada, tão terna, que Teresa sentiu lágrimas queimando seus olhos. Senhor Francisco, ela disse suavemente, desculpe-me. Miguel não deveria ter incomodado o senhor. Venha, Miguel, precisamos deixar o barão em paz. Mas Miguel não queria ir. Mas mamãe, o senhor Francisco estava me contando sobre o dragão. Eu preciso saber se o príncipe vence. Francisco olhou para Teresa e seus olhos se encontraram. E naquele momento, algo passou entre eles. Um entendimento silencioso. Um reconhecimento de dores compartilhadas e esperanças frágeis. Ele pode ficar, Francisco disse. Se você não se importar, posso terminar a história. Eu não quero impor, senhor, Teresa começou. Não é imposição, Francisco interrompeu. Sinceramente, é a primeira vez em anos que me sinto quase humano novamente. Seu filho tem um dom para isso. Teresa hesitou, então assentiu. Está bem, mas Miguel, você se comporta. E quando a história terminar, você agradece ao senhor Francisco e vem me encontrar na cozinha. Sim, mamãe. Miguel concordou alegremente, já voltando sua atenção para o livro. Teresa saiu, mas parou do lado de fora da porta por um momento, ouvindo a voz de Francisco retomar a leitura. Havia algo naquela voz que a tocava profundamente, uma gentileza escondida sob camadas de dor, uma bondade que não estava morta, apenas adormecida. Na sala de jantar, a ceia havia terminado e os hóspedes estavam se retirando para a sala de estar. Amélia, ainda irritada pela ausência do irmão, preparava-se para ir procurá-lo e dar-lhe uma bronca, quando Marcelina discretamente a interceptou. Dona Amélia, talvez seja melhor deixar o barão em paz esta noite, ela disse suavemente. Ele está sendo completamente não razoável, Amélia disse, escondendo-se em seu covil enquanto temos hóspedes. Ele está na biblioteca com o filho pequeno da nova criada, Marcelina disse, lendo uma história para o menino. É a primeira vez em 5 anos que o vejo interagindo com qualquer criança. Talvez seja melhor não interromper. Amélia parou, surpresa. Ele está com uma criança? Voluntariamente? Está. O menino entrou na biblioteca por acidente. Encontrou o barão chorando e, ao invés de fugir, ofereceu conforto do jeito que crianças fazem. E algo aconteceu. Algo mudou. Eu vi nos olhos do barão quando a mãe do menino veio buscá-lo. Pela primeira vez em anos, não vi apenas dor. Vi algo mais. Amélia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, talvez ela disse lentamente, eu tenha estado errada em minha abordagem. Talvez sermões e críticas não sejam o que ele precisa. Talvez ele precise de algo mais simples. Talvez precise apenas de uma razão para se permitir sentir novamente. Marcelina concordou. E às vezes essas razões vêm dos lugares mais inesperados. Aquela noite, depois que Miguel finalmente foi para a cama, ainda falando animadamente sobre o príncipe e o dragão, Teresa ficou acordada por um longo tempo. Ela pensou sobre Francisco, sobre a dor que vira em seus olhos,
sobre o pequeno sorriso que aparecera quando Miguel segurou sua mão. Pensou sobre como a vida tinha formas estranhas de entrelaçar destinos, de trazer pessoas juntas quando elas mais precisavam umas das outras. E pela primeira vez desde que chegara à fazenda Santo Amaro, Teresa permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, eles não estavam ali apenas para serem salvos, mas também para salvar. Os dias seguintes ao Natal trouxeram mudanças sutis, mas significativas na rotina da fazenda Santo Amaro. Francisco não voltou imediatamente a ser um homem social ou alegre, mas havia uma diferença perceptível em sua presença. Ele começou a aparecer para as refeições ocasionalmente, embora ainda permanecesse em silêncio a maior parte do tempo. Começou a sair de sua biblioteca com mais frequência, caminhando pelos jardins, observando o trabalho nos campos, e para surpresa de todos ele procurava ativamente por Miguel. Toda tarde, por volta das 5 horas, ele ia até onde quer que o menino estivesse, na cozinha ou brincando no jardim, e oferecia ler-lhe uma história. Miguel sempre aceitava com entusiasmo, e os dois desapareciam na biblioteca por 1 hora ou mais. Teresa observava isso com sentimentos misturados. Por um lado, estava grata que o barão estava sendo bondoso com seu filho. Miguel claramente adorava aquelas horas de atenção e estava florescendo sob a gentileza de Francisco. Por outro lado, havia uma preocupação constante de que Miguel se apegasse demais, que quando eventualmente tivessem que partir, a separação seria dolorosa. Mas por enquanto ela permitia. Como poderia negar aquela alegria ao seu filho? Como poderia negar a um homem sofrendo uma pequena fonte de conforto? Gabriel continuava seu trabalho nos estábulos, e Benedito reportou a Francisco que o menino tinha talento natural extraordinário com cavalos. Ele aprende rápido, Benedito disse, e os cavalos confiam nele instintivamente. Isso é um dom raro. Francisco foi ver por si mesmo uma manhã. Ele ficou na entrada do estábulo, observando enquanto Gabriel escovava cuidadosamente Trovão, o garanhão negro temperamental que raramente permitia que alguém além de Francisco e Benedito se aproximasse. Mas com Gabriel, o animal estava calmo, quase dócil, claramente apreciando a atenção. Você tem jeito com cavalos, Francisco disse, fazendo Gabriel dar um pulo de susto. Ele não havia percebido que o barão estava ali. Obrigado, senhor, Gabriel respondeu, rapidamente voltando ao trabalho. Benedito tem sido um professor excelente. Quantos anos você tem? 12, senhor. Na sua idade eu já estava aprendendo a administrar a fazenda, Francisco disse. Meu pai acreditava que nunca era cedo demais para aprender responsabilidade. Você tem interesse em aprender, além de cuidados com cavalos, sobre como uma fazenda funciona? Gabriel olhou para ele, surpresa e esperança brilhando em seus olhos. Eu adoraria, senhor. Quero aprender tudo o que puder. Francisco assentiu. Então amanhã de manhã, depois que terminar com os cavalos, venha ao meu escritório. Vou começar a te mostrar os livros de contas, os mapas da propriedade, como tomamos decisões sobre plantio e colheita. Sim, senhor. Obrigado, senhor. E assim começou uma nova rotina. Gabriel passava suas manhãs nos estábulos e suas tardes no escritório de Francisco, absorvendo conhecimento como uma esponja. Francisco descobriu que ensinar era satisfatório de uma forma que ele não esperava. O menino era inteligente, fazia perguntas perspicazes, mostrava genuíno interesse. Luísa, enquanto isso, havia sido notada por Amélia. A menina era quieta, mas eficiente, e havia algo em seus olhos que falava de inteligência não cultivada. Você sabe ler? Amélia perguntou-lhe um dia. Um pouco, senhora. Luísa respondeu timidamente. Minha mãe me ensinou com uma cartilha velha que meu pai tinha. Gostaria de aprender mais? Oh, sim, senhora. Luísa disse, seus olhos se iluminando. Eu adoraria aprender a ler de verdade. Livros de verdade. Amélia, apesar de todos os seus defeitos, tinha um genuíno apreço pela educação. Então vou te ensinar, ela decidiu. 1 hora toda a tarde você virá ao meu quarto e teremos lições. Mas isso requer disciplina e trabalho duro. Está preparada para isso? Sim, senhora, estou. E assim Luísa também encontrou seu lugar, passando 1 hora todas as tardes com Dona Amélia, aprendendo não apenas a ler melhor, mas também aritmética básica, geografia, história. Amélia era uma professora exigente, mas justa, e Luísa revelou-se uma aluna excepcional. Teresa observava tudo isso com admiração crescente,
Seus filhos estavam não apenas seguros e alimentados, mas também crescendo, aprendendo, sendo vistos como pessoas de valor. E ela mesma estava encontrando satisfação em seu trabalho. Marcelina confiava cada vez mais nela, dando-lhe responsabilidades crescentes. Ela não era apenas mais uma criada, estava se tornando parte essencial do funcionamento da casa. E então havia Francisco. Suas interações com ele eram limitadas, profissionais, sempre apropriadas. Mas Teresa não podia deixar de notar como ele estava mudando gradualmente, como a luz estava voltando aos seus olhos, pouco a pouco. Como ele sorria às vezes quando estava com Miguel, como ele discutia pontos de administração da fazenda com Gabriel com genuíno interesse, como ele perguntava sobre o progresso de Luísa nas lições. Era Marcelina quem expressou o que todos estavam pensando. Teresa, ela disse uma noite enquanto tomavam chá na cozinha depois que todos haviam se retirado, você e suas crianças estão fazendo algo que ninguém mais conseguiu. Estão trazendo o barão de volta à vida. Não somos nós. Teresa protestou. É apenas o tempo. Talvez ele finalmente esteja pronto para começar a curar. Talvez, Marcelina concordou. Mas o tempo não fez nada por 5 anos. Você chegou, e em 2 semanas já vejo mais mudança nele do que vi em todos esses anos. Não subestime o impacto que você e seus filhos estão tendo. Teresa não sabia o que dizer a isso. Ela apenas esperava que estivessem ajudando, que sua presença fosse positiva. Porque ela estava começando a perceber algo assustador. Ela estava começando a se importar com Francisco de uma forma que ia além de gratidão de empregada para patrão. Ela via o homem por trás da dor, o coração bondoso escondido sob camadas de sofrimento. E seu próprio coração, que ela pensava estar permanentemente fechado após a morte de João, estava começando a sentir coisas que não sentia há anos. Mas isso era impossível, ela se dizia firmemente. Ele era um barão, ela era uma criada. Ele era seu empregador. Ela dependia dele para sustentar seus filhos. Qualquer sentimento além de respeito profissional seria inapropriado e estúpido. Então, ela empurrava esses pensamentos para longe sempre que surgiam, focando em seu trabalho, em suas crianças, em manter as coisas simples e claras. Mas o coração, Teresa estava descobrindo, não sempre obedece à razão, e às vezes os laços mais improváveis são os mais fortes. A primeira semana de janeiro trouxe o fim da visita de Amélia e sua família. Na manhã da partida, enquanto as carruagens estavam sendo preparadas e as malas carregadas, Amélia procurou seu irmão. Ela o encontrou no escritório, revisando documentos com Gabriel ao seu lado. Francisco, ela disse da porta, podemos conversar? Sozinhos? Francisco olhou para Gabriel. Pode ir praticar sua caligrafia. Quero ver melhorias até amanhã. Sim, senhor, Gabriel respondeu reunindo seus materiais e saindo rapidamente. Quando estavam sozinhos, Amélia entrou e fechou a porta atrás dela. Vim me despedir e me desculpar. Desculpar? Francisco repetiu surpreso. Isso é novidade. Eu estava errada, Amélia disse simplesmente. Na forma como tentei lidar com seu luto. Fui insensível, crítica, quando deveria ter sido compreensiva. Você tinha razão, eu não entendia. Ainda não entendo completamente, mas posso ver que você está começando a encontrar seu caminho de volta. E acho que é por causa dessa mulher e seus filhos. Francisco ficou tenso. Teresa e as crianças são empregados, Amélia. Nada mais. Eles precisavam de trabalho, eu precisava de ajuda na casa. É uma relação puramente profissional. É? Amélia perguntou gentilmente. Porque o que vi esta semana foi você passando horas com aquele menino pequeno, ensinando o filho mais velho como administrar uma fazenda, como se ele fosse seu próprio herdeiro, e perguntando diariamente sobre o progresso da menina nas lições. Isso não parece puramente profissional para mim. Francisco desviou o olhar desconfortável. Eles são boas crianças, merecedoras de oportunidades. Isso não significa nada além de reconhecer potencial. E a mãe? Amélia pressionou. Teresa, você nota como ela te observa? Como se importa genuinamente quando você está bem ou não? Amélia, para onde você quer chegar com isso? Quero dizer, Amélia respondeu, escolhendo suas palavras cuidadosamente, que talvez aquilo que tentei forçar com críticas e julgamentos está acontecendo naturalmente. Você está voltando à vida, Francisco, e acho que essas pessoas têm algo a ver com isso.
Não estou dizendo que você precisa se apaixonar novamente ou substituir Beatriz e as crianças. Estou apenas dizendo que talvez esteja tudo bem permitir-se conectar com outros, sentir novamente, viver novamente. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele disse, sua voz baixa, tenho medo de me importar novamente, de perder novamente. Não sei se sobreviveria a isso mais uma vez. Entendo esse medo, Amélia disse, tocando gentilmente seu braço. Mas viver com medo de perda não é realmente viver, é apenas existir. E você, meu irmão, merece mais do que isso. Beatriz ia querer mais do que isso para você. Francisco sentiu lágrimas queimando, mas não as deixou cair. Sinto falta dela, deles, todos os dias. Eu sei, e sempre sentirá. Mas isso não significa que não pode haver espaço em seu coração para novas pessoas, novos sentimentos. O amor não diminui ao ser compartilhado, Francisco. Ele se multiplica. Elas se abraçaram então, um abraço raro para irmãos que não eram particularmente demonstrativos. Quando se separaram, ambos tinham os olhos úmidos. Cuide-se, Amélia disse, e considere o que falei. Vou considerar, Francisco prometeu, viagem segura. Depois que Amélia e sua família partiram, a casa ficou estranhamente quieta. Francisco sentiu a ausência do burburinho constante que os hóspedes traziam, mas também sentiu alívio. Agora podia voltar à sua rotina, ou melhor, à nova rotina que estava se desenvolvendo. Aquela tarde, como havia se tornado costume, ele procurou Miguel. Encontrou o menino no jardim, tentando pegar borboletas sem muito sucesso. Miguel! Francisco chamou, e o menino se virou, seu rosto se iluminando instantaneamente. Senhor Francisco! Miguel correu até ele. As borboletas não querem brincar comigo. Elas fogem. Borboletas são criaturas tímidas, Francisco explicou, ajoelhando-se para ficar no nível do menino. Elas precisam confiar em você. Se ficar muito quieto e estender a mão com uma flor, talvez uma pouse em você. Posso tentar? Miguel perguntou, já pegando uma flor próxima. Pode, mas precisa de muita paciência. Eles ficaram ali por alguns minutos, Miguel segurando a flor com determinação absoluta, quase não respirando. E então, milagrosamente, uma borboleta azul pousou delicadamente na flor. Miguel arregalou os olhos maravilhado e olhou para Francisco com tanta alegria pura que o coração do homem mais velho apertou. Consegui, Miguel sussurrou, como se falar alto demais fosse espantar a borboleta. Conseguiu, Francisco concordou sorrindo. Vê? Paciência e gentileza funcionam melhor que força. A borboleta voou embora depois de alguns segundos, mas Miguel continuou radiante. Vamos ler uma história agora? Ele perguntou esperançoso. Claro, vamos para a biblioteca. Enquanto caminhavam, a mãozinha de Miguel naturalmente encontrou a de Francisco, segurando-a com confiança total. Francisco olhou para aquela pequena mão na sua e sentiu algo mudando fundamentalmente dentro dele. Não era que estava esquecendo Rafael e Isabel. Nunca esqueceria. Mas estava começando a entender que o coração humano tinha capacidade infinita, que amar novamente não significava atrair memórias antigas. Naquela noite, Francisco não conseguia dormir. Continuava pensando nas palavras de Amélia, nos últimos dias, nas mudanças que estava sentindo dentro de si mesmo. Finalmente, desistiu de dormir e desceu para a biblioteca. Acendeu algumas velas e serviu-se de vinho. Mas pela primeira vez em anos, o vinho não era para se entorpecer, era apenas para relaxar. Ele estava folheando um livro quando ouviu passos suaves no corredor. Um momento depois, Teresa apareceu na porta, usando uma camisola simples coberta por um chale, cabelos soltos caindo sobre os ombros. Desculpe, senhor, ela disse rapidamente. Vi luz e pensei que talvez alguém tivesse esquecido velas acesas. Não queria incomodá-lo. Não incomoda, Francisco disse, surpreso por descobrir que falava a verdade. Não consegue dormir também? Miguel teve um pesadelo, Teresa explicou. Ele às vezes tem. Sobre a época quando não tínhamos comida, quando pensávamos que não teríamos para onde ir. Mas consegui acalmá-lo e ele voltou a dormir. Estava verificando a casa antes de voltar para a cama. Entre, Francisco disse de repente. Se quiser, posso oferecer vinho, ou chá se preferir. Teresa hesitou apenas um momento antes de entrar. Chá seria bom se não for incômodo. Francisco preparou chá para ambos,
usando o serviço de prata que ficava em um canto da biblioteca para ocasiões em que ele trabalhava até tarde. Eles se sentaram em poltronas opostas, a mesinha baixa entre eles, as velas lançando sombras dançantes nas paredes repletas de livros. Suas crianças estão se ajustando bem, Francisco disse. Gabriel está aprendendo rápido. Benedito diz que ele tem talento natural. E ouvi Amélia elogiando a inteligência de Luísa. Eles são bons meninos, Teresa disse com orgulho maternal óbvio. Tive sorte. Mesmo nas piores situações, eles nunca perderam a bondade, a vontade de aprender. Você os criou bem, sozinha, depois de perder seu marido. Isso não pode ter sido fácil. Não foi, Teresa admitiu. Houve dias em que pensei que não conseguiria. Dias em que a única coisa que me mantinha em pé era saber que eles precisavam de mim. Mas também houve alegrias. Ver Gabriel crescer e se tornar tão responsável. Ver Luísa descobrir o amor pelos livros. Ver Miguel manter aquela luz interior, mesmo quando tudo estava escuro. Eles me salvaram tanto quanto eu salvei eles. Eu entendo isso agora, Francisco disse suavemente. Depois que Beatriz e as crianças morreram, pensei que nunca mais sentiria nada além de dor. Achei que meu coração estava morto junto com eles. Mas então, você e seus filhos chegaram, e algo começou a mudar. Miguel, especialmente. Aquele menino tem uma forma de fazer você querer viver novamente. Ele gosta muito do Senhor, Teresa disse. Fala sobre suas histórias o tempo todo, sobre como o Senhor Francisco é gentil e sabe tudo sobre príncipes e dragões. Francisco sorriu, um sorriso real e caloroso. Ele me lembra meu filho Rafael. Não em aparência, mas na forma como vê o mundo, com admiração e esperança. Eu tinha esquecido como era ver através dos olhos de uma criança. Miguel me lembrou. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, bebendo seu chá. Então Teresa disse hesitante: Senhor Francisco, posso perguntar algo pessoal? Pode. Como foi? Perder todos eles de uma vez? Como o senhor sobreviveu a isso? Francisco fechou os olhos, a dor antiga ainda ali, mas agora mais suave, menos cortante. Honestamente, não sei se sobrevivi. Acho que apenas continuei existindo. Acordava porque meu corpo acordava. Comia porque precisava comer para não morrer. Mas não estava realmente vivo. Teresa assentiu lentamente, entendendo. Eu senti algo parecido quando João morreu. Não tão intenso, porque ainda tinha as crianças que precisavam de mim. Mas houve momentos em que pensei que seria mais fácil apenas desistir. Só não podia porque eles dependiam de mim. É isso, Francisco disse. Você tinha uma razão para continuar. Eu não tinha. Ou achava que não tinha. Mas talvez... Ele olhou para ela diretamente agora. Talvez Deus tenha outras razões para nos manter aqui. Razões que não vemos até que elas apareçam na nossa porta em uma noite de véspera de Natal. Teresa sentiu seu coração acelerar. Senhor Francisco... Teresa, ele disse, usando seu nome pela primeira vez sem o tom formal. Não sei o que está acontecendo. Não sei se estou pronto para isso. Seja lá o que for. Mas sei que quando você está por perto, quando suas crianças estão por perto, sinto algo que não sentia há 5 anos. Sinto vontade de acordar de manhã. Sinto curiosidade sobre o que o dia trará. Sinto esperança. Lágrimas encheram os olhos de Teresa. Eu não sei o que dizer. Sou apenas uma criada, o senhor é um barão. Eu não deveria nem estar aqui sozinha com o senhor no meio da noite. Esqueça títulos e posições por um momento, Francisco disse, inclinando-se para a frente. Como pessoas, apenas pessoas, há algo aqui. Eu sei que há. E acho que você sente também. Sinto, Teresa admitiu em voz baixa. Mas tenho medo. Medo de me apegar e perder novamente. Medo de que isso seja apenas gratidão confundida com algo mais. Medo de estar sonhando alto demais. Eu também tenho medo, Francisco confessou. Mas talvez seja a hora de ambos sermos corajosos. Não estou dizendo que precisa acontecer algo imediatamente. Mas talvez possamos simplesmente permitir que aconteça o que tiver que acontecer. Naturalmente, honestamente. Teresa o olhou por um longo momento, vendo não o barão, não o patrão, mas o homem. Um homem bom que havia sofrido terrivelmente, que estava tentando encontrar seu caminho de volta à luz. Um homem que seus filhos já amavam. Um homem por quem ela mesma estava começando a ter sentimentos profundos. Está bem, ela disse finalmente. Podemos tentar, devagar, vendo o que acontece. Francisco estendeu a mão sobre a mesinha e Teresa colocou a sua nele. Eles ficaram assim por um longo momento.
apenas segurando as mãos, dois corações machucados começando a curar juntos. Não havia promessas grandiosas, não havia declarações dramáticas, apenas um entendimento silencioso de que às vezes, nos momentos mais escuros, quando menos esperamos, a vida nos dá uma segunda chance. E quando finalmente se separaram e cada um foi para seu quarto, ambos dormiram melhor do que haviam dormido em anos, porque esperança, mesmo quando frágil e incerta, é um remédio poderoso para a alma. Os meses que se seguiram trouxeram mais mudanças para a fazenda Santo Amaro. Francisco gradualmente voltou a assumir completamente a administração da fazenda, mas agora com Gabriel ao seu lado, ensinando o menino não como um empregado, mas como um aprendiz, quase como um filho. Luísa continuou suas lições, sua inteligência florescendo sob orientação apropriada. Miguel continuou trazendo luz por onde passava, e suas tardes com Francisco se tornaram o momento favorito de ambos. E Teresa e Francisco, devagar, cuidadosamente, começaram a construir algo novo. Não era um romance ardente de jovens, era algo mais maduro, mais profundo, construído sobre respeito mútuo, entendimento compartilhado de dor e perda, e uma ternura crescente que surpreendia ambos. No Natal seguinte, quando a família se reuniu ao redor da mesa, não mais como patrão e empregados, mas como família escolhida, unidos não por sangue, mas por amor e circunstância, todos sabiam que haviam sido abençoados, que a tempestade que trouxera Teresa e seus filhos à fazenda, naquela véspera de Natal há um ano, não fora acidente, mas destino. E quando Francisco segurou a mão de Teresa sob a mesa e olhou ao redor para as 3 crianças que haviam trazido vida de volta à sua casa e ao seu coração, ele finalmente entendeu que o amor não é um recurso finito, que honrar o passado não significa ficar preso nele, que o coração tem capacidade infinita de amar, de novo e de novo. Esta é a história de como uma família foi formada não nas circunstâncias perfeitas, mas nas mais improváveis. De como a bondade pode salvar mais do que apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. De como o amor, quando dado uma segunda chance, pode florescer ainda mais bonito por entender quão precioso e frágil ele é.